Os alimentos gravídicos é uma espécie de alimentos previsto na legislação brasileira e visa garantir a proteção do nascituro e consequente subsistência até o parto. O nascituro é a criança que está sendo gerada na barriga da mãe, ou no útero da mãe. Desta forma, constitui um direito da mulher gestante de ter, do suposto pai, ajuda no sustento, nas despesas da criança que está por nascer. Os alimentos gravídicos possuem uma legislação específica, especial. A Lei 11.804 de 2008. A postulação dessa ação, ela é cabível desde o momento da concepção da criança até o parto. Então, ela tem um prazo para ser proposta. A legislação visa a proteção daquele que está por nascer. Se ela já nasceu, a ação não é de alimentos gravídicos, mas outra ação que será denominada a depender do caso, ok? Por ser uma ação que, em muitos casos, ela decorre de relacionamentos eventuais, a legislação tomou esse cuidado de que não existe a obrigatoriedade de se comprovar no momento dessa ação a paternidade do réu, do suposto pai, bastando que a mulher gestante demonstre elementos mínimos de que houve um relacionamento com o réu, com o suposto pai. E esta demonstração, ela pode ocorrer por diversos meios, pelos meios de provas, que além de testemunhas, mas por se tratar de um relacionamento íntimo, pode ser demonstrado por meio de fotos no Facebook, prints de fotos, no Facebook, Instagram, mensagens no WhatsApp, SMS e até mesmo por e-mails, trocados entre o casal. Agora, o doutrinador, professor, doutor Conrado Paulino da Rosa adverte em seu livro, da qual eu me filio, e uso como base para fazer esse vídeo, o seu livro Direito de Família Contemporâneo, 8ª edição da editora Juspódio. Ele adverte que é necessário que essa prova, esses prints de WhatsApp, print de Facebook, seja levado a um cartório e feito uma ata notarial para que essa prova para que essas informações, tenha força probante. Então, fica aí o alerta. Para se demonstrar que houve esse relacionamento, prints de WhatsApp, Facebook, Instagram são admissíveis, para demonstrar elementos mínimos, de que houve um relacionamento entre o casal. Mas para que essa prova para que essas informações sejam tidas como força de prova, é necessário se fazer uma ata notarial. A ata notarial é aquela que você leva todas essas informações ao cartório, qualquer cartório, um tabelião, e ele vai olhar essas informações e vai transcrever em uma ata, fazendo com que aquelas informações tenham força de provas na justiça, no âmbito judicial. É claro que eu já vi, a prática forense demonstra que muitos juízes não exigem a ata notarial. Eu já tive casos pessoais de processos meus que o juiz não exigiu que fosse feita uma ata notarial ou desprezou totalmente a prova. Basicamente, ele olhou, viu as fotos, viu ali os prints e se convenceu e arbitrou ali os alimentos e abriu o prazo para que o réu se manifestasse. Então,
há alguns juízes que se satisfazem com o mero print, sem a necessidade da ata notarial. Só que, se o réu vir contestando a veracidade daqueles prints, aí aquela prova cai por terra, né? Mas, obviamente, a gestante tem outros meios de provas, que são testemunhas, né? Então, pode ser ouvido outras pessoas, várias pessoas, né? Do relacionamento, enfim. Não só na prova documental. É que quanto mais convincente for a prova documental, o juiz se convencerá da procedência da ação e arbitrará de plano, né, ali os alimentos provisionais. Então, é importante demonstrar que houve um relacionamento íntimo entre o casal. O juiz, então, irá abrir prazo para o réu, que será de 5 dias, né? Prazo de 5 dias. É um prazo diferenciado, pessoal, porque esta é uma ação que demanda rapidez, né? Que visa agilizar o procedimento, justamente por ter uma criança que está em jogo, né? Então, prazo de 5 dias para que o réu se manifeste, mas para que o juiz possa citar o réu, é muito importante destacar que a mãe, né, a gestante, ela deve fornecer ao juiz, além dos elementos mínimos de que houve um relacionamento, endereço do réu, local onde ele trabalha, quem são os familiares dele, né, pessoas que conhecem ele, enfim, informar ao juiz elementos mínimos para que ele possa ser localizado e possa vir a compor o polo passivo da ação, ok? Inclusive, informando quanto ele ganha, se ele já possui algum outro relacionamento, se ele é casado, se não é, se ele possui filhos, né? Qual a empresa que ele trabalha, qual a função que ele trabalha, né? Se ele não trabalha, se ele não trabalha, você vai entrar com a ação quase que inócua, né? Aí já seria caso até de entrar contra os pais, os supostos avós, enfim, mas aí a coisa fica mais complicada. Mas se ele trabalha, né? Onde ele trabalha, se ele tem filhos também, quantos filhos ele tem, essas informações têm que ser levadas ao juiz já de plano, para que ele, ao arbitrar os alimentos, ele consiga fazer uma análise do binômio possibilidade versus necessidade, que é onde ele analisa a necessidade da gestante, mas ele também analisa as condições, as possibilidades do suposto pai. Se o réu for empregado, né, seria interessante também informar os dados da empresa onde ele trabalha, que é o CNPJ da empresa, né? CNPJ, o endereço da empresa, né? Referências onde fica a empresa, telefones da empresa, e-mails da empresa. Então, é importante também informar isso na ação, para que o juiz possa, em existindo vínculo empregatício do réu, o juiz irá oficiar imediatamente a empresa para que a empresa faça o desconto daquele valor arbitrado, né, de pensão alimentícia, né, de alimentos provisionais, a título de alimentos gravídicos, que já seja descontado na folha de pagamento, para que não corra o risco de o réu não vir a pagar, né? Então já é feito desconto na folha de pagamento. E, naturalmente, a gestante já tem que informar no processo um número de conta, né? Qual conta será depositada o valor dessa pensão, né? Desses alimentos, né? Eu prefiro chamar de alimentos, não pensão ainda, né? Porque ainda é alimentos. Ela vai ser uma pensão no futuro, caso confirmado, tá? Então, informar um número de conta, que desde já recomendamos, né? Ou melhor dizendo, né? O mais recomendável é que seja uma conta poupança, para que evite taxas, né? De bancos, né? Despesas bancárias desnecessárias. Mas
desde que seja uma conta em nome da gestante. É o que se normalmente ocorre, mas informando ali o número da conta, o juiz já vai determinar que a empresa faça o desconto na folha de pagamento e deposite na conta informada pela gestante. Ok? Lembrando que o réu, suposto pai, caso ele alegue, oponha-se à paternidade, dizendo que não é o pai, impugne essa paternidade, não há que se falar na suspensão dos pagamentos dos alimentos gravídicos, visto que não existe previsões legais de realização do exame de DNA com a criança ainda na barriga da mãe, que é o exame chamado exame fetal. Isso porque esse exame traz riscos ao nascituro, né? E como a ação de alimentos gravídicos visa justamente a proteção do nascituro, se esse exame traz risco, ainda que seja um direito do réu, né, impugnar a paternidade, nessa ação não há que se falar em realização de exame enquanto a criança estiver na barriga da mãe. Então, ainda que o réu se oponha, né, alegue que não ser o pai, se oponha à paternidade, os alimentos deverão ser pagos, sobretudo se eles forem descontados em folha de pagamento. Nascida a criança, a gestante irá comunicar ao juízo, ou o próprio interessado, o réu, irá comunicar ao juízo que a criança nasceu. Nascida a criança, então o juiz irá determinar um dia e horário para se realizar o exame de DNA, que, pelo menos aqui no meu estado, é feito por exame de sangue, né? Gotinha da criança, gotinha do pai e da mãe ali, tudo junto, e será feito o exame de DNA. Bom, e aí nós temos duas situações. Confirmada a paternidade, a ação de alimentos gravídicos, ela será convertida em ação de alimentos, e os alimentos que eram gravídicos passam a ser alimentos definitivos. Deixam de ser alimentos provisionais e passam a ser alimentos definitivos. Até aí, tudo bem, né? Confirmada a paternidade do pai, não há o que se fazer, é pai, tem que seguir pagando a pensão do filho e garantindo todos os direitos à criança previsto na legislação. A polêmica maior é quando constatado, por meio de exame de DNA, que o réu não era o pai. E aí surgem diversas indagações que eu quero aqui trazer à luz para vocês. Primeiro, se o réu, feito o exame de DNA, confirmar que não é o pai, não há que se falar em devolução do que foi pago para a gestante, para a autora, né, da ação, porque os alimentos são irrepetíveis. Os alimentos são irrepetíveis, ou seja, não se pode cobrar de volta aquilo que se foi pago. Inclusive, sobre esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um vídeo que eu falo de 7 coisas que você precisa saber sobre a pensão alimentícia, e lá eu trato do porquê os alimentos são irrepetíveis, tá? Também vou deixar no card aqui em cima. Se você quiser saber mais sobre isso, clica e assiste lá, tá? Então, primeiro ponto, não há que se exigir da mãe a devolução dos valores pagos, ainda que confirmado que não existia que a paternidade, ainda que confirmado não ser o réu o pai da criança, tá? Então ali ele perdeu mesmo. A princípio, o que ele pagou, ele perde. Agora, existem algumas questões que nós entramos ali na seara das exceções. Uma exceção é que, se o réu provar, ainda na ação de alimentos, que a mãe
sabia que ele não era o pai, antes mesmo de entrar com essa ação, ou ela deveria saber, né? Se ela provar que ela sabia que ele não era o pai, ele pode pleitear ainda na ação de alimentos gravídicos a condenação da autora em litigância de má-fé, certo? E aí, se o juiz detectar, comprovado nos autos da ação de alimentos gravídicos, que o réu, que a autora da ação, que é a mãe, ela agiu de má-fé, sabendo que ele não era o pai, e mesmo assim entrou com a ação contra essa pessoa, com o intuito, né, de auferir, usufruir, né, de recursos financeiros de um terceiro. Então, neste caso, o juiz pode condenar a autora em uma multa por litigância de má-fé. Agora, não para por aí. Comprovada a má-fé, o réu pode entrar com uma outra ação pleiteando reparação por danos materiais e morais, né, tendo em vista que, né, foi vítima, né, da mãe que sabidamente sabia que ele não era o pai e ainda assim entrou com a ação com o intuito de auferir renda dele. Então ele pode entrar com uma ação pleiteando danos materiais e morais, né, fundado nas provas de que ela sabia que o réu não era o pai, ok? Então, uma segunda hipótese. Né? A mãe, ela tem um direito de exigir alimentos gravídicos, mas quando ela sabe que aquele réu, aquela pessoa indicada por ela não é o pai, ela abusa do direito de agir. Então, no caso de abuso de direito, além de litigância de má-fé, que é uma má-fé processual, nasce aí o direito para que o réu, o suposto pai, né, ou quer dizer, o comprovado não ser pai, que ele venha entrar contra a mãe, pleiteando danos materiais ou morais. Ok? É muito sério isso, hein? Às vezes, a mãe tem como saber quem é o pai. Não é sempre, tá, pessoal? Isso aí eu só estou conjecturando. Se a mãe teve mais de um relacionamento naquele período fértil, ela tem como saber, deduzir quem possa ser. Ela não tem como ter certeza. Mas, se por alguma razão ela entra com a ação contra aquele que ela teve um relacionamento mais, 6 meses antes, e há um mês atrás, antes da concepção, ela tinha um outro relacionamento com outra pessoa, que desempregada, que não tinha condições, e ela entrou contra o que ela teve relacionamento lá atrás, então ela tem como saber que não poderia ter sido ele, porque se ela teve um relacionamento lá atrás, há 6 meses atrás, e fosse dele, a criança já teria sido concebida, né? Aí tem um mês que ela está grávida. Como pode? Se tem um mês que ela está grávida e tem 6 meses que ela teve relacionamento com o terceiro. Não tem nexo aí. Então, a mãe tem como saber que aquele que ela está indicando não é o pai. Então, ela vai dizer, o mais próximo que eu tive relações sexuais foi X. Então, exceto se teve com várias pessoas num curto período, ou dentro do período fértil, né? Aí não tem como saber. Mas o que eu chamo a atenção é que não é fácil provar que a mãe sabia que o réu não era o pai. Não é fácil. Isso aí tem que ser muito bom para se provar isso, né? Então, porque a mãe não tem obrigação de saber quem é o pai. Se ela teve um relacionamento com mais de uma pessoa, ou se ela teve com uma só pessoa, a mãe tem certeza que ele é o pai. Não tem aqueles casos que a mãe fala, eu tenho certeza que é ele. Por quê? Porque eu só fiquei com ele. Então a pessoa, a mãe, ela tem como saber certeza se é o pai, se ela não teve outros relacionamentos. E ela não é obrigada a saber quem é o pai se ela teve mais de um relacionamento dentro do período fértil, pode ser qualquer um. Então ela entrou com o que ela entendia que seja. Então,
não há aí má fé da mãe. Ela não tem como saber. Agora, se tiver como saber, aí sim é má fé processual. E caso o réu deseje, ele pode sim pleitear litigância de má fé e entrar com ação de reparação por danos morais e materiais. Ok? Bom, e caso confirmada a paternidade, não há dúvida, né? Como eu já falei, é confirmada a paternidade, a ação vai ser convertida em pensão alimentícia. Aí sim, pensão alimentícia será definido, né? O valor dos alimentos em definitivo, né? Terá que arcar com todos os ônus previsto na lei, já que é filho, né? Pai é responsável pelos filhos, deve cuidar, tratar e dar o melhor para os seus filhos. Bom, confirmada a paternidade, caso durante a ação de alimentos gravídicos exista parcelas que não foi paga dos alimentos gravídicos, a mãe pode sim entrar com a ação pedindo, né, cobrando, né, o valor das parcelas que não foram pagas durante o período da ação de alimentos gravídicos. E aí, ela poderá entrar com essa ação e o pai, né, confirmado que é o pai, fica obrigado a pagar. O detalhe que eu chamo a atenção é que, segundo o artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil, a pretensão de entrar com as pretensões, né, de parcelas a título de alimentos, ela tem um prazo de 2 anos, ela prescreve com 2 anos a partir da data que vencerem as parcelas. Então, a mãe pode sim cobrar o valor das parcelas dos alimentos gravídicos que não foram pagos, só que ela tem um prazo máximo de 2 anos para entrar com essa ação. Passados 2 anos, né, de vencida a parcela, passados 2 anos, ela prescreveu o direito de exigir os alimentos gravídicos. Então fica um alerta aí. Primeiro, para a mãe. Mãe, se você não exigiu, se tem alimentos gravídicos que não foram pagos e está dentro do prazo de 2 anos, você pode cobrar. E pai, se a mãe não cobrou a ação de alimentos gravídicos dentro do prazo de 2 anos, está prescrito. Já fique sabendo. Então, é aquela história. Pau que bate em Chico também bate em Francisco. A lei, ela visa a proteção. Ela visa a proteção da mãe, da criança, mas ela também observa o direito do pai. E mais do que isso, né? A lei, ela visa por fim aos litígios, né? O judiciário, melhor dizendo, né? O judiciário, ele vem ali para pôr fim aos litígios. E a prescrição é um instrumento utilizado para se pôr fim aos litígios. Então, prescrito o direito, aquele litígio, judicialmente, ele tem que ser finalizado, ele é extinto. Ok? Bom, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma, né? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal e ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.